Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias e estamos juntos para mais um devocional baseado no livro Um Mês para Viver, de Carey e Chris Schock. E hoje nós vamos estar refletindo sobre o devocional do dia 21, que tem por título Tentando Outra Vez, Jogando com Integridade. Hoje nós vamos refletir sobre a importância de viver com integridade e perseverança, mesmo após falhas. Esse capítulo 21 nos desafia a continuarmos tentando, mesmo quando erramos, mas fazemos isso com o coração íntegro diante de Deus. O texto base para a nossa reflexão está em Provérbios, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. Esse texto afirma que quem caminha por caminhos tortuosos será descoberto, que a falta de integridade será revelada. Por isso, somos desafiados a viver de maneira plena, a viver de maneira coerente com aquilo que nós pregamos e cremos. É o desafio de vivermos plenamente o que Deus tem colocado para nós como princípio e valor para uma vida plena. Uma coisa que nós precisamos entender é que o padrão de Deus é que nós vivamos santidade plena. João vai dizer na sua primeira carta: filhinhos, não erreis. E ele não coloca um ponto aqui. Embora esse seja o padrão de Deus, não erreis. Mas ele coloca uma vírgula e continua o versículo dizendo: porém, se alguém errar, lembre-se que temos um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas o principal é a forma como reagimos às nossas falhas. Isso revela o caráter que estamos construindo. Jogar com integridade significa se levantar após a queda, ser restaurado e transformado e continuar seguindo os princípios de Deus, mesmo quando isso custar caro. O livro de Provérbios vai dizer: o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele se levantará. Então a questão não é se você vai falhar ou não. A questão é como você agirá quando a falha chegar e você errar. A religiosidade tem construído esse estereótipo do cristão perfeito, do camarada que está na plenitude, do camarada que é inerrante e caminha sempre como um santarrão. Mas a verdade é que Deus vai trabalhando em nós o processo de santidade. A santificação é algo que nós buscamos sempre. É uma luta contra a nossa própria natureza. E para isso, nós necessitamos agir com integridade. Integridade significa ser inteiro, ser verdadeiro, sem marcas, ser coerente com seu modo de viver, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é um grande desafio para nós. Servir ao Senhor de todo o nosso coração. Estarmos completamente imersos dentro de fazer a vontade de Deus. Não apenas com a aparência de santidade, mas buscando verdadeiramente lutar contra nós mesmos, dando um passo de cada vez na direção de viver uma vida íntegra e plena na presença do Senhor. E como nós vamos viver uma vida íntegra, mesmo sabendo que somos falhos e erramos? Primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer isso com honestidade. Entender quem nós somos, admitir os nossos erros, lidar com as nossas falhas de maneira honesta. Um exemplo bíblico de alguém que é restaurado após a queda é Pedro. Você olha lá em João capítulo 21, você vai ver Pedro negando Jesus Cristo. E depois que ele nega Jesus Cristo, ele entra numa crise pessoal. E ele vira para os discípulos e diz: olha, eu vou pescar.
Não vou mais caminhar no evangelho, não vou mais ser apóstolo ou discípulo, não vou cumprir o que Jesus Cristo mandou eu fazer, porque eu não mereço, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha vida antiga, vou voltar para o lugar de onde Jesus Cristo me tirou. E é interessante notar que até quem não era pescador foi com ele. Olha só a influência que Pedro tinha sobre as pessoas ao seu redor, e ele não percebeu isso. Mas quando ele estava lá no mar da Galileia, pescando, junto com os demais discípulos, Jesus Cristo aparece na praia. Pedro é o primeiro a se atirar na água e ir nadando até Jesus, enquanto os outros iam de barco. E quando Pedro chega, naquele momento de confrontação pessoal diante do Mestre, Jesus Cristo pergunta a ele por 3 vezes: Pedro, você me ama? E na terceira vez, Pedro tem uma visão clara de quem ele era. Essa conversa no grego koiné atinge uma outra dimensão, porque existem 2 palavras que são usadas aqui. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você me agapau, quer dizer, você me ama com toda intensidade, um amor pleno, um amor absoluto. E Pedro responde: Senhor, eu te filéu. Filéu é o amor de amigo, é o amor de companheiro, é o amor imperfeito. E na segunda vez, Jesus Cristo volta a perguntar: Pedro, você me agapau, você me ama? E Pedro volta a responder: Senhor, eu te filéu, eu te amo, mas com esse amor. E na terceira vez, Jesus Cristo pergunta: Pedro, você me filéu? Você me ama do jeito que você consegue agora, mas você me ama mesmo? Se o amor filéu é a única coisa que você pode me dar, você me dá com a verdadeira intensidade, você me dá de verdade. E Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te filéu, que eu te amo. E aí Jesus Cristo restaura Pedro, aceitando o amor imperfeito, para que possa aperfeiçoar Pedro, até que Pedro alcance a dimensão do amor que Deus queria dele. Nós precisamos entender que Deus está fazendo o mesmo processo conosco. Nossos erros e nossas falhas geram em nós uma culpa que pode nos levar a fugir de Deus, a ir para a vida antiga, a abandonar aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas Jesus Cristo vem ao nosso encontro para nos dizer: esse amor que você tem por mim, mesmo não sendo um amor perfeito, se você me entregar ele de todo o seu coração, eu vou trabalhar a sua vida de maneira tal que você atinja a plenitude que eu quero para você. Por isso, o primeiro passo para que nós possamos viver essa integridade é: reconheça as suas falhas com honestidade. Precisamos olhar para nós mesmos e entender quem nós somos. Muitas vezes a autoimagem que nós temos de nós mesmos está errada. Somos muito perfeitos aos nossos próprios olhos, mas isso não é quem somos. Todos nós temos erros e falhas e pecados. E todos nós precisamos de olhar para a nossa vida e reconhecer quem nós somos. Negar os erros não nos fortalece, mas admitir com humildade nos aproxima de Deus. Em segundo lugar, receba o perdão de Deus. Deus não desiste de você. Ele se aproxima para restaurar a nossa vida e restaurar de maneira plena. Ele sempre coloca para nós um ponto de recomeço, um ponto de retomada, para que nós possamos restaurar a nossa vida em Cristo Jesus. Então, lembre-se disso. Deus te ama e Deus te perdoa de maneira completa. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem vive fazendo acusação, quem vive apontando dedos, quem vive levantando juízo sobre os servos do Senhor é o diabo. E ele usa a culpa de um perdão não recebido para minar a nossa fé. Mas quando nós recebemos esse perdão de maneira plena, entendemos a graça do Senhor sobre nós, nós somos completamente purificados dos nossos pecados.
A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Terceiro lugar, comprometa-se a seguir em frente com verdade. Integridade é um caminho diário, construído passo a passo. É você assumir o controle da sua vida e dizer: aquela queda não vai definir quem eu sou, aquele erro não vai marcar o meu futuro. Eu não vou mais caminhar olhando para o passado e vivendo as culpas do meu passado. Eu vou olhar para frente e construir um novo futuro baseado na graça do Senhor para comigo. Eu vou aprender com os meus erros para não cometê-los mais. E a cada dia, Deus vai nos moldando e nos mudando. Em cada luta, Deus vai tratando conosco e nos restaurando. E nós vamos nos aperfeiçoando. Lembre-se, o princípio que rege esses fundamentos é aprender com humildade. Quando nós alcançamos essa dimensão da visão da graça, nós passamos também a viver e agir para com o outro com a mesma graça que recebemos. Não podemos deixar que uma falha nos estigmatize. Imagine um jogador de futebol que erra um pênalti decisivo. Ele pode desistir ou pode treinar. E se fortalecer e tentar de novo e insistir até atingir a perfeição. A vida cristã é assim. Falhamos, mas com a graça de Deus nós podemos tentar outra vez. Com mais maturidade, com mais integridade, com mais condições de vencer a batalha. Você está tentando viver com integridade? Você tem deixado os seus erros te paralisarem? Ou está se levantando com coragem para viver uma vida transformada, uma vida nova, uma vida moldada pela graça e pela compaixão de Deus? Que Deus possa nos fazer entender que o projeto que Ele tem para nós não se limita a quem somos hoje. Deus está a cada dia transformando a nossa vida e ministrando sobre nós a sua graça e o seu perdão, para que nós possamos atingir o nível que Ele tem preparado para nós. Não deixe as falhas e os erros que você cometeu te roubarem daquilo que Deus tem prometido para você. Amém? Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós, somos fracos, somos pecadores e somos falhos. Sujeitos, ó Deus, a todas as tentações. A algumas conseguimos resistir, ó Pai, graças à força do seu Espírito. Mas em algumas vezes, ó Deus, nós erramos, caímos e pecamos. Mas a tua graça nos alcança e nós te louvamos por isso. O Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus das segundas chances, o Senhor é o Deus que não desiste de nos amar, e nos levanta, e nos limpa do pecado, arranca de nós a culpa, e nos conduz a caminharmos adiante, buscando alcançar a plenitude que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, que possamos permanecer firmes nesse caminhar. Não deixe, ó Deus, que as acusações do diabo, que a culpa ocupe a nossa mente de maneira tal que nos afaste da presença do Senhor. Mas que, ao confessarmos os nossos pecados, nós possamos crer que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra possa ter falado ao seu coração. E eu quero te pedir que você esteja curtindo esse vídeo e dê o seu testemunho acerca daquilo que nós refletimos hoje. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações, envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa de receber essa mensagem e que Deus possa abençoá-lo. Estaremos juntos amanhã em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até lá.